Oi, meu nome é Sofia E meu nome é Gabriel. e a gente vai falar sobre tecido conjuntivo e tatuagem. A tatuagem é uma arte praticada em diversas culturas e sociedades há muito tempo e está cada dia mais difundida na nossa sociedade. Mas você já parou para pensar como é que funciona uma tatuagem? Por que ela fica tanto tempo na pele? E o que isso tem a ver com tecido conjuntivo? O tecido conjuntivo é um tecido de conexão formado por células bem espaçadas com uma grande diversidade de forma e função. Uma característica muito importante dessas células é a abundância de matriz extracelular. Essa matriz é formada por água, polissacarídeos e fibras proteicas, principalmente colágeno, elastina e reticulina, que são responsáveis por dar as características de consistência, elasticidade e firmeza desse tecido. De acordo com as suas características, o tecido conjuntivo pode ter a função de sustentação, defesa ou armazenamento de substâncias. E ele pode ser classificado entre tecido conjuntivo propriamente dito, que engloba o tecido conjuntivo denso e frouxo, o tecido ósseo, o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso e o tecido hematopoético. A pele é um órgão constituído por algumas camadas de tecido conjuntivo também. E dentre as funções mais importantes estão a proteção contra raios UV e a produção de vitamina D, a regulação térmica tanto para o frio quanto para o calor, a proteção contra danos químicos e mecânicos, a barreira contra micro-organismos e agentes externos e a impermeabilização, evitando a desidratação da pele. E ela também está relacionada a um sentido muito importante que é o tato, porque ela tem receptores para o estímulo de dor, pressão, temperatura, entre outros. A pele é constituída por 3 camadas, sendo que 2 são de tecido conjuntivo. A primeira camada é a epiderme, é a camada mais superficial e ela é composta por tecido epitelial. A segunda camada é a derme, composta por tecido conjuntivo propriamente dito, e é a camada mais extensa da pele. Abaixo dela fica a hipoderme, então é a camada mais profunda, e ela é composta por tecido adiposo. Ela também é chamada de tela subcutânea. A epiderme pode ser subdividida em 3 camadas, que é a camada germinativa, que tem uma abundância de queratinócitos que estão sofrendo constante mitose e vão migrando para as camadas superiores. Nessa camada também a gente encontra as células de Merkel, que estão relacionadas à percepção dos estímulos recebidos pela pele. A camada intermediária é composta por células como melanócitos e queratinócitos, que produzem melanina e queratina, responsáveis pela proteção contra a exposição solar e a impermeabilização da pele, evitando a perda de fluidos. Além disso, também conta com células de Langerhans, que são células relacionadas à imunidade. A camada mais superior é a camada córnea e ela é constituída por células mortas queratinizadas que vão se renovando constantemente e vão descamando. Essa camada da pele ela é nutrida por difusão e ela apresenta ausência de vasos sanguíneos. A derme, como eu disse, é a camada mais extensa da pele e ela tem mais tipos celulares, entre eles os fibroblastos, que produzem as fibras colágenas e elásticas, células relacionadas à imunidade, como macrófagos e plasmócitos, que fazem a defesa através da fagocitose e produção de anticorpos, respectivamente. E é nessa camada que se encontram as glândulas sudoríparas e sebáceas e também os folículos pilosos, que são a raiz dos pelos e cabelo. Essa camada é nutrida por vasos sanguíneos, diferentemente da epiderme. E por último, a camada mais profunda é a hipoderme, ou tela subcutânea, como eu falei. Ela é composta por adipócitos, que são células capazes de armazenar uma grande quantidade de gordura e tem um núcleo achatado. Essa gordura, esses lipídios são importantes para fornecer energia e para servir como um isolante térmico. Bom, mas agora que sabemos do que a pele é constituída, afinal, como funciona a tatuagem? A tatuagem ela é feita através da técnica de microagulhamento, ou seja, uma agulha perfura a epiderme e deposita na derme uma quantidade de tinta, a uma profundidade de cerca de 1,5 a 2 milímetros. Apesar do tecido adiposo também ser um tecido conjuntivo, caso a agulha perfure a epiderme e a derme e deposite a tinta na hipoderme, a tinta não ficaria fixa no tecido, o que levaria à expansão do traço e a tatuagem ela não ficaria tão nítida quanto ela fica por ser depositada na derme. Então a tatuagem acabaria virando um borrão. A tatuagem ela causa um trauma na pele, o que leva a um inchaço
e dependendo do calibre da agulha, ocorre a formação de um coágulo decorrente do sangramento. Com esse trauma, inicia-se um processo inflamatório, no qual há a migração de macrófagos e neutrófilos, e esses macrófagos eles fagocitam a tinta, e alguns acabam ficando presos na derme e mantendo a tinta naquele local, mas outros conseguem sair da derme e voltam para o sistema imune, e migram até os linfonodos, onde eles acabam degradando essas partículas de tinta fagocitadas. Existem ainda partículas que ficam suspensas na matriz extrafibrilar, e a maioria delas acaba sendo engolfada pelos fibroblastos. E esses fibroblastos, mesmo depois que eles morrem, que essas células ficam velhas, elas são fagocitadas por fibroblastos mais novos, e por isso a tinta ela acaba ficando fixa no tecido. Durante o processo de cicatrização da tatuagem, ocorre também a liberação do excesso de tinta através da epiderme. Porém, quando o tecido ele é reparado após cerca de 2 semanas, as células antigas da epiderme, que ainda continham tinta, elas são descamadas e acabam sendo eliminadas. Mesmo depois da tatuagem estar cicatrizada, ela ainda desbota naturalmente, tanto por fatores internos quanto externos. Ou seja, pela reação do sistema imune, como foi dito anteriormente, quanto por fatores externos como a radiação solar. Os raios ultravioleta, eles acabam degradando as partículas do pigmento em partículas menores. E essas partículas menores são levadas pelo sistema imune e são degradadas pelo corpo. E por esse e outros motivos é muito importante a utilização do protetor solar, que acaba impedindo que a tatuagem envelheça e desbote ainda mais. Um exemplo da utilização da tatuagem em outra cultura é o povo Caiabe. Eles são originários do Xingu, na região sul da Amazônia, e para esse povo a tatuagem no rosto ela serve como uma forma de identificação dos indivíduos como membros da tribo e ainda como uma forma de atribuição da alma dos indivíduos em rituais de iniciação. Por muito tempo, o catolicismo entendeu a tatuagem como uma forma de profanar o corpo, que seria o dito templo de Deus. E ao longo da história, acabou que, por causa da influência dessa religião, houve uma grande perda dessas práticas em povos originários. Entretanto, juntamente com a popularização da tatuagem, houve um resgate dessa prática cultural, o que levou à retomada da identidade dessas sociedades e desses povos. E mesmo que a prática da tatuagem, para muitos, esteja mais atrelado à beleza, é importante também preservar essa prática, porque ela faz parte da identidade de muitos povos originários e constitui também uma parte da diversidade cultural do Brasil e da nossa riqueza. Agora vamos para uma questão que foi adaptada da Universidade Estadual de Feira de Santana, de 2013. Essa questão diz o seguinte: considerando-se a estrutura da pele humana, tatuagens são desenhos permanentes por quê? Bom, esse é o momento do vídeo que vocês pausam e tentam responder a pergunta. Vamos lá. E aí, conseguiram? Mandem nos comentários qual foi a resposta que vocês chegaram. Agora, vamos lá. Letra A. As agulhas que riscam o desenho atingem a tela subcutânea, camada destituída de adipócitos e que oferece suporte e nutrição à pele. Primeiramente, que a tela subcutânea ela faz parte da hipoderme, que é uma camada constituída de adipócitos. E a tatuagem ela não chega até a hipoderme, ela chega apenas até a derme. Então, por essas 2 razões, essa questão está errada. Letra B. A proliferação de melanócitos é estimulada, favorecendo a incorporação dos pigmentos de diferentes cores, dando destaque aos desenhos. Os melanócitos são células da epiderme. Então, novamente, como a tinta é depositada na derme, essa questão também está errada. Letra C. A perfuração da pele desestrutura os desmossomos, possibilitando a fixação das tintas das placas proteicas que constituíam essas junções celulares. Os desmossomos, eles permitem que as células da epiderme, elas fiquem unidas. E caso o pigmento fosse fixado nessas células, nessa região, logo
as tatuagens seriam eliminadas por causa da constante renovação do tecido epitelial. Letra D. Os pigmentos das tintas utilizadas são depositados na derme, que é uma camada constituída por tecido conjuntivo. Então, essa é a resposta correta. Então, essa aqui é para reforçar de novo que a tinta da tatuagem ela é depositada na derme, que é constituída por células do tecido conjuntivo. E letra E, a queratina, ao impermeabilizar a superfície corporal, impede a perda da pigmentação artificial da tatuagem. A queratina, de novo, compõe o tecido epitelial. Ela impede que o corpo perca calor e água, mas ela em si não impede a perda da pigmentação. Então é isso. Muito obrigada por terem assistido o nosso vídeo. Curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Até a próxima.